Obrigada. Queria agradecer a mesa. Eu acho que a gente teve discussões extremamente interessantes. Agora, com um trabalho para a debatedora completamente difícil, se não impossível, né? Mas a gente fez essa mesa porque a gente quis, né? Falando aqui para as coordenadoras. Então, bem, é isso aí. Por que a gente quis essa mesa? Qual foi a nossa intenção? Porque realmente, como eu já tinha falado na mesa anterior, eu acho que a gente aposta na transversalidade e nos desafios de tentar pensar a partir de outros pontos de vista, de assumir a ideia dos deslocamentos. Né? E de vez em quando a gente faz umas tentativas ousadas e se coloca nessas situações difíceis. Mas eu acho que é interessante a gente pensar, afinal de contas, né, o que esses trabalhos têm a ver, o que pensar a partir desses três trabalhos nos ajuda para pensar a antropologia da ciência e da tecnologia. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que fazer assim, uma reclamação, né? Aí eu já fico bem no debate, que é assim, o título da mesa era Antropologia da Ciência e da Tecnologia, Inspirações e Deslocamentos. E eu acho que assim, vocês viram que eles não responderam, né? Eles não falaram disso, só com o PDs. Estou brincando com os meus queridos convidados aqui. Mas, enfim, claro, por que não falaram expressamente disso? Porque eu acho que eles optaram, como todos nós optaríamos, por esse apego que a gente tem à antropologia e à etnografia, optaram por falar dos seus próprios trabalhos. E falar da sua etnografia é falar das suas inspirações e seus deslocamentos. Então eu fiz essa brincadeira, mas exatamente para mostrar o quanto a gente reconhece a importância da etnografia para os nossos vários campos aqui. Mas é claro que seria interessante para nós, enquanto plateia, se cada um depois, na hora do debate, puder voltar e dizer, bom, o quanto uma inserção mais próxima ou não no campo da antropologia e da ciência da tecnologia, ou um contato com uma bibliografia que partilha dessas discussões sobre ciência e tecnologia, tem provocado ou não mudanças nas suas trajetórias. Eu acho que continua sendo uma questão interessante para nós que estamos aqui na Quinta Rearte. Então, fica essa provocação para depois. Eu queria, ao mesmo tempo, falar que eu acho que é muito evidente nos três casos das três apresentações feitas aqui, que a gente tem essa centralidade da etnografia, a gente tem essa centralidade do trabalho de campo, a gente tem a ciência e a tecnologia como um pano de fundo que é colocado de uma maneira central nos três trabalhos, se não, digamos, como objeto, porque eu não acredito em pensar a ciência e a tecnologia como objeto, mas como alguma coisa que está mais organicamente, né, entranhada no trabalho de campo de cada um. E a gente tem um terceiro aspecto, que é a dimensão ética e política desses três trabalhos, né, que também, embora não necessariamente os três tenham falado dessa dimensão de uma forma mais explícita, mas fica evidente para todos nós que ouvimos o quanto são pesquisadores que estão engajados nesse comprometimento com a discussão política dos seus projetos e das intervenções às quais estão etnografando. Dito isso, eu queria colocar uma outra questão que é sempre situada, né? A gente evidentemente sempre fala nossas falas a partir de algum lugar e a partir de algum interesse mais específico do momento, ainda mais quando está nessa situação aqui de dificuldade de escutar trabalhos tão interessantes, que têm contrastes tão significativos e tão produtivos. Eu fiquei presa numa expressão que a Cláudia usou aqui, que é a ideia de tecnologias reescrevendo passados e futuros das pessoas, e resolvi voltar a essa ideia que me parece uma ideia muito central e uma ideia chave para pensar os três trabalhos, né? Como é que as tecnologias estão reescrevendo passados e futuros das pessoas
em diferentes situações, né, em diferentes situações etnográficas que estão sendo criadas e produzidas também como situações etnográficas. E a gente poderia falar disso a partir de várias dimensões, e aí eu acho que é um desafio para vocês comentarem isso, né? Mas eu queria apenas salientar um aspecto que me interessa mais particularmente nesse momento e que talvez valesse a pena a gente discutir aqui, que é um aspecto que, digamos, a Suzana trouxe de uma maneira mais evidente, que é a dimensão das intersubjetividades. E é interessante porque quando a gente pensa essa chave das intersubjetividades e a gente pensa, por exemplo, eu ao refletir sobre esses 3 trabalhos, eu estou de alguma maneira também refletindo sobre todas as mesas da Quinta Reate, sobre os trabalhos que a gente teve contato em todo o processo de montagem desse evento. E a gente tem grupos muito distintos, como por exemplo os grupos envolvendo corpo, saúde e gênero, os grupos envolvendo políticas de produção de identidade e direitos, os grupos envolvendo animais, os grupos envolvendo clima, meio ambiente, grandes projetos de intervenção. Então é um escopo bastante grande e variado, né, de perspectivas e de temas aos quais a antropologia da ciência e da tecnologia tem conseguido lidar hoje em dia. E é interessante, aí é uma provocação diretamente centrada na ideia da transversalidade, como por vezes a gente pensa, isso é óbvio para a antropologia, mas como a gente pensa questões diferentes a partir de campos etnográficos diferentes. E a minha provocação aqui é no sentido de, se é possível, complicar um pouco essa ideia. E claro que vou complicar a partir disso, de um ponto de vista que me interessa no momento, que é a ideia da intersubjetividade, da produção de subjetividades. Então é interessante quando a gente vê, por exemplo, o Eduardo apresentando o trabalho dele em Moçambique, sentado nesse projeto da Vale, né? Você fica pensando como a subjetividade aparece. Primeiro, se você simplesmente falasse, estou fazendo um trabalho de campo em Moçambique a partir de um projeto envolvendo grandes tecnologias de intervenção, transporte, produção de carvão, etc. e tal, você imagina um conjunto de reflexões, não que você tenha falado aqui, eu estou apelando para a ideia do que isso provoca, né? Você imagina um conjunto de reflexões que passa longe da ideia de subjetividade, né? E aí é interessante que quando você associa os relatos do seu trabalho de campo ou traz, por exemplo, as fotos, né, a subjetividade reaparece, porque é a subjetividade que vem com o trabalho etnográfico, e isso fica muito evidente, né? Embora não seja, digamos, o que é tradicionalmente pensado quando você pensa um projeto desse de grande intervenção. Então é interessante como a subjetividade e a intersubjetividade, aí eu estou falando do pesquisador e, né, dos seus interlocutores, pode aparecer nesse momento. E é interessante também como é que pode ou não aparecer a intersubjetividade em relação aos moçambicanos e aos chineses ou aos brasileiros, e essa figura da invisibilidade e da ausência, né, que você notou de uma maneira importante. Aliás, a invisibilidade e a ausência é muito interessante também para pensar o trabalho da Cláudia e o trabalho da Suzana. No trabalho da Suzana, essa última parte em relação aos embriões, né, quando eles fazem, não, mas isso não é visível e essas tecnologias estão nos obrigando a ver os embriões, e uma ideia um pouco que não se quer ver o que não interessa, né? Então, uma provocação de uma recusa de ver isso que a tecnologia está permitindo ver, né? São contextos e níveis muito diferentes, mas enfim. E no caso da Cláudia, muito interessante, né? Como, enfim, a possibilidade do exame de DNA e o que a parceria com os geneticistas permite, produz uma outra ideia de visibilidade do parentesco via os testes de DNA, que inclusive faz a pessoa achar que a carteira de identidade não vai valer mais nada daqui para frente. Então, acho que esses deslocamentos são interessantes. Mas voltando a esse paralelo, então, sobre etnografias e subjetividades,
é como se no universo etnografado pelo Eduardo, esse tipo de projeto, né, ele remetesse ao mundo global, à macroeconomia, né, à macropolítica, a grandes intervenções tecnológicas. E aí a gente tem uma ideia de que as pessoas aparecem como, né, influências ou constrangimentos sociais ao projeto. Então, por exemplo, como é que a Vale vai lidar com as diferentes etnias e todas essas complicações, ou as pessoas que insistem em atravessar a linha do trem, atrapalhando o fluxo da ferrovia, né, ao invés de ficarem cá dos lados devidos dos muros, né. Ou então a dimensão do social, e aí eu estou chamando que a dimensão do social não é a dimensão da subjetividade, esse deslocamento é interessante, e aí é a dimensão das, digamos, das consequências sociais ou humanitárias do projeto. Então, como lidar, né, com essa dimensão dos possíveis riscos relativos àquelas pessoas. Então, é interessante porque não se chega pelo projeto, digamos, pelo projeto da Vale, ou pelo grande projeto de mineração e tal, a pessoa aparece pela dimensão de um social que constrange e que tem que ser cuidado, e não por uma dimensão de subjetividade, né? É só uma provocação da transversalidade que esses 3 trabalhos implicam aqui. Quando a gente está pensando no que a Cláudia relata, né, sobretudo a partir da etnografia de documentos e dos relatos das pessoas tentando reconstituir o seu parentesco biológico hoje, a gente está falando também de grandes projetos de intervenção social, grandes projetos de intervenção sanitária e social, como que aconteceu no início do século XX no Brasil. E uma ideia de que era preciso conter a lepra em nome de um bem-estar social e sanitário vindo autoritariamente de cima, né, a partir de uma política do governo vindo de cima e com base no que a ciência, especialmente a medicina nesse caso, determinava aquele momento que se devia fazer, né. É interessante que nesse contexto como se não se pensasse lá atrás na relação intervenção tecnológica e as consequências nas pessoas, né? A questão não era colocada, isso era feito assim e a conversa não ia adiante, não precisava ir adiante, né? E o que você tem agora, quer dizer, numa outra temporalidade, e eu acho que essa categoria é muito importante, a Cláudia chama atenção para ela, você tem uma outra temporalidade que é produzida a partir do movimento social, com suas várias associações, mas a partir do movimento social, né, e que está sendo realizada uma outra temporalidade a partir da história com a hanseníase, que só é possível, a reivindicação desse parentesco, só é possível a partir da associação com a genética e da possibilidade de fazer os testes de DNA. E aí a gente passa, então, a ver aparecer essas categorias como a reparação, a recuperação, a memória e a subjetividade, como se a subjetividade dessas pessoas fosse construída ou emergisse a partir dessa história que é recontada via a genética também, né? Então é uma outra subjetividade mediada que apareceria ou não apareceria ali. E no caso da Suzana, é interessante porque a Suzana já começa se colocando essa questão das intersubjetividades, inclusive incluindo diretamente uma reflexão sobre o pesquisador, né, sobre a presença do pesquisador. E inclusive a Suzana fala, por exemplo, né, chama a atenção dessa importância de gerir o trabalho emocional durante a pesquisa, né, como isso aparece para as pesquisadoras envolvidas no grupo, e como aparece muito nesse contexto, digamos, contemporâneo, dentro dos hospitais em Portugal e para pessoas que estão tendo que lidar, né, com
criança prematura ou com a questão dos embriões e a doação de embriões, aparece uma outra dimensão da subjetividade, né? Que é como lidar com a subjetividade também a partir da intervenção tecnológica, né? Seja dos embriões, que é muito explícito, ou seja, daquela mãe que coloca, bom, mas agora eu preciso tocar o meu filho, ele estava melhor na incubadora, então como é que você faz essa transferência entre o sujeito, né, e a máquina, e como lidar com essa outra subjetividade que é mediada a partir da ciência e da tecnologia. E o que eu queria chamar a atenção é que se a gente parasse para pensar apenas, digamos, quando eu comecei a comentar o trabalho do Eduardo, apenas, digamos, no que os títulos dos campos etnográficos nos provocariam, pareceria muito natural que, no caso do campo do Eduardo, a subjetividade não deveria aparecer, no campo da Cláudia é um negócio estranho, e às vezes, inclusive, tem toda uma discussão de mas como é que essas pessoas estão querendo, têm o direito de recuperar essa memória e essa filiação, que história é essa? E como se no campo da Suzana fosse muito mais óbvio que fosse um lugar em que as subjetividades e as sensibilidades deveriam aflorar, né? Então, a minha provocação é um pouco no sentido de será que a gente pode transversalizar mais? Eu estou usando aqui a categoria de subjetividade, mas a gente poderia usar outras, pensar a partir de outros recortes, como a própria ideia de socialidade, de sociabilidade, enfim, para tentar criar conversas transversais aqui a partir desses 3 trabalhos. E eu acho que, por exemplo, conceitos como de bioobjeto ou bioobjetificação que a Suzana apresentou podem ser bem interessantes para a gente ir mais adiante nessa nossa conversa. Bom, eu então estou encerrando, eu queria ser bem breve, só colocar algumas provocações para talvez a gente poder abrir para a plateia, mas enfim, e se os nossos caros apresentadores quiserem falar um pouco da trajetória deles e dos deslocamentos e inspirações a partir da antropologia da ciência e da tecnologia, fica o convite mais uma vez. Obrigada. Como todo mundo respeitou super bem o tempo, a gente pode abrir para um breve bloco de questões. Bom, eu sou Letícia, da Federal de Santa Catarina, Letícia Cesarino, e eu vou colocar 2 questões para o Eduardo. Vou tentar ser breve, porque são questões, enfim, que se desdobram em outras questões. A primeira diz respeito, Eduardo, à circunscrição do seu objeto. Tá? Deixa eu ver como é que eu coloco. Enfim, porque se você... Bom, você chega aqui, né, no seu PowerPoint, ali na primeira parte dessa palestra, você coloca como sendo um mapeamento de uma controvérsia em torno de um objeto, que é o corredor de Macala, que está sendo construído pela Vale. Mas, obviamente, quando você vai para Nampula, você, o Patrick, enfim, as outras pessoas da equipe, essa controvérsia e esse objeto se desdobram em múltiplas controvérsias, múltiplos objetos, né? Então, tem uma certa multiscalaridade envolvida aí, que é bem típica, enfim, desse tipo de estudo. Né? Então, eu queria saber um pouco como que você está lidando com isso, inclusive em termos da sua proposta metodológica, que é, de certa forma, diferente, não é realmente nessa metodologia que a gente talvez poderia chamar de uma etnografia colaborativa, pelo menos nos Estados Unidos eles usam um pouco esse termo, né? Se você está articulando essa multiscalaridade do objeto com essa experiência de trabalho de campo em equipe, né? Se você está pensando nisso, que eu acho que seria interessante pensar nisso. E a segunda questão diz respeito à sua caracterização dos humanos envolvidos na controvérsia. Você falou, aí teria 2 questões que, enfim, rebatem nessa questão mais geral. Você falou muito em termos de grupos étnicos, diversidade étnica no norte de Moçambique, mas eu fiquei pensando, né, porque quando a gente fala em grupo étnico, já, né, vem à mente uma certa culturalização ali né, daquelas pessoas, mas a entrada melhor realmente essa, eu fiquei pensando, né, você já pensou sobre isso?
qual que é a relevância de pensar daquelas pessoas em termos de grupos étnicos e não grupos sociopolíticos, por exemplo, né? Porque a gente sabe que na etnias na África e em muitos outros lugares, as etnias têm um pano de fundo muito obviamente político, né? Pelo contexto colonial e pós-colonial, né? É complicado se culturalizar, né? E o segundo ponto seria como você caracterizaria essa assimetria entre os humanos que você mesmo identificou na sua fala, ou seja, para quem faz trabalho de campo na África, é uma coisa que é muito evidente, eu acredito que em todos os lugares assim, se manifestam de forma diferente, mas existe sempre essa segmentalização social, né? Como se tivesse dois mundos, ou pelo menos dois, mas enfim, mais que dois, mas tem o mundo dos expatriados, né, que eles chamam, né, dos que podem ser brancos, em outros casos podem ser chineses, ou certos lugares como Angola, parte da própria elite angolana ocupa esse espaço, mas são mundos sociais separados, que as pessoas circulam separadamente, como você falou, né, sai do hotel com ar-condicionado e gerador, entra no Toyota 4x4 com ar-condicionado, vai para o restaurante, vai para o aeroporto, né, então existe uma segmentalização, não sei, um corte grande na rede, digamos assim, do lado dos humanos, né. E os autores que escrevem assim, sobre grandes projetos de desenvolvimento, de extração de recursos minerais na África, usam muito o idioma, esses idiomas de descontinuidade mesmo, como o James Ferguson, essa nota aqui, o Michael Watts, né? No caso da extração de petróleo, ele fala muito desses enclaves que são construídos, inclusive com segurança privada, por exemplo, né? Essas grandes empresas, muitas vezes, ONGs também, substituem o Estado nessa função de criar um mundo à parte mesmo, né? Então, o Ferguson fala muito, por exemplo, de como os fluxos globais, no caso desse tipo de projeto, eles não passam pelos países africanos, eles pulam, né? Eles falam globe hopping, né? Sai do escritório da Shell, lá nos Estados Unidos, vai para a extração aliada, extração no Estreito do Biafra e depois volta, né? Ele não passa por ali. Né? Inclusive, espacialmente, muito circunscrito. Então, eu fico pensando em termos da sua metodologia, da sua perspectiva de mapeamento, né, inspirada no Latour, etc. Como que você faz render, como que cabe dentro dessa perspectiva essas descontinuidades, essas assimetrias que são tão salientes do lado dos humanos? Não sei se você pode incluir os não humanos aí também, como que isso apareceria? Rapidinho. Continuando para o Vargas. Uma questão, junto à questão da escala, que a Letícia colocou, e lado a lado, é a questão da geopolítica, que está implícita no mapeamento ali que você faz, a China, o Brasil, se você vai tratar disso, e o que é um tema que eu acho que é interessante, e como fazer isso etnograficamente, nesse caso. E a gente tem outras pessoas aqui que estão trabalhando com isso, acho que é interessante. Para a Cláudia, tem a questão da produção de evidência, né, dessas tecnologias, documentos, memória e DNA. Eu queria que você falasse mais um pouco disso, desses processos, especificamente, e como que o DNA entrou aí como um tipo de evidência superior do que as outras, né? Acho que ficou um pouco, não sei se você ficou lá no final da sua fala, e tinha uma pessoa que coloca isso, mas isso é mais importante. Enfim, eu gostaria de saber se isso é importante no seu estudo e como que isso foi. A questão da evidência e o tipo de evidência que o DNA promove e como que essa evidência reconfigura as relações ali no seu... Mais uma questão e a gente volta para a mesa. Só um comentário. Bom, comentário muito rápido, né? Excelentes apresentações, foi um comentário, o seu debate ótimo, Amapá, quase difícil fazer isso, né? Você fez muito bem. Mas comentários eu queria fazer para o Eduardo, se você chegou a pensar que você está trabalhando com um cenário que a escola de Manchester enfrentou e diante também desse desafio de pensar naquele momento, anos 60, redes que eles não falavam assim, mas eram redes sociotécnicas, a questão da ponte, a questão do que estava sendo envolvido nessas conexões e você poderia explicar um pouco esse contraste de temporalidades e de antropologias.
professor Rafael da Universidade de Brasília, Rafael Martins. Na verdade, eu queria fazer um comentário sobre uma imagem que o Eduardo apresentou, que é aquela imagem das crianças furando o muro e colocando buracos naquele muro. Então, assim, é mais uma interação assim, positiva, porque a imagem foi muito interessante para mim, porque estou pensando aqui, a diplomacia dessas máquinas que conformam essas ontologias da Vale, digamos, vamos chamar de ontologias do fim do mundo, ou ontologias do tipo buraco negro, né? Buraco negro é aquilo que capta toda a diversidade dentro de si e se transforma numa homogeneidade. Digamos que a estratégia diplomática dessas máquinas do fim do mundo seja criar muros, né? E criar muros é sempre uma técnica diplomática, a gente vê muito por aí, né? Palestina, né? Os muros de balas na fronteira do Texas e do México. E ao criar esses muros, eu percebo que eles estão, de alguma forma, hackeando aquela paisagem, transformando aquela paisagem. Por outro lado, as crianças, quando furam aqueles muros, falando basicamente da imagem, que foi muito significativa, elas estão introduzindo zonas de irritabilidade naquelas máquinas. A gente está criando um modo de comunicar, ou um modo de interromper essas ontologias do fim do mundo, essas máquinas do fim do mundo. E essa interrupção não é um tipo de ludismo, não se trata de quebrar o trem, né, como o Eduardo está mostrando aqui. Eles não estão quebrando o trem ou interrompendo completamente a obra, mas ao contrário, trata-se de uma ação mais sorrateira, né, quase como solapadora, né, da Idade Antiga. Então, Eduardo, eu gostei muito dessa imagem e eu fiquei pensando se hackear não é a modalidade de relação particular nesse caso etnográfico, desse caso do mapeamento. Enquanto a Vale hackeia a paisagem, transforma a paisagem, né, com as máquinas comedoras de terra e de gentes também, que acabam com a diversidade, última análise. Obviamente a questão é muito mais complexa. Essas crianças e essas estratégias de furar o muro, né, também são um modo de relação que privilegia, né, hackeamento, né, não existe essa palavra, mas hackeamento como modalidade de relação. Então essa imagem foi muito significativa para mim, eu achei ela muito forte, assim, gostei bastante. É um comentário positivo, um engajamento positivo com essa questão. Tinha só uma questão aqui para a gente fechar esse bloco. Débora. Bom, sou Débora, Ciências Científicas da UFAL agora. A minha pergunta é mais direcionada para a Suzana, porque a minha pesquisa de campo também envolveu o trabalho como destino dos embriões. E uma das coisas que me chamou muita atenção na tua fala foi quando, naquele processo de subjetivação, de transformar o embrião numa materialidade, começaram a mencionar o embrião como um 8A, por exemplo, né? E eu gostaria de saber se esse tipo de classificação é um praxe em Portugal, que pelo menos aqui no Brasil, algumas clínicas têm começado a trabalhar com um sistema de classificação pelo número de células e aí dando notas para os embriões, né? Mas eles ainda não recebem um nomezinho ou são tratados a partir disso, né? E nesse sentido eu também queria compartilhar contigo que na clínica onde eu fiz a minha pesquisa de campo, era muito importante a utilização da imagem dos embriões antes da implantação. Então, para negociar também as taxas de sucesso desses tratamentos, desse investimento, né? E a negação da imagem, né? De não querer ver os embriões, negociando então o seu possível descarte, o seu possível uso em uma outra instância. E a minha outra questão fala sobre como os embriões estão sendo usados em pesquisa. A gente tem há alguns anos já a possibilidade de enviar os embriões que não são viáveis para a reprodução assistida ou que foram, né, doados para pesquisa para esse fim, mas isso não tem acontecido na prática. Então a gente tem um catálogo de embriões que é produzido anualmente, né, pelas clínicas de reprodução assistida brasileiras, mas os embriões estão alocados em botijões de nitrogênio sem que isso possa se transformar realmente numa pesquisa, num imbróglio burocrático, né, que pende ainda de
ser realizado. Mas eu também quero agradecer a todos os outros palestrantes, foi realmente muito interessante. Obrigada. Então a gente volta para... Você pode começar contigo? Começo agradecendo a Fabiola, né? Porque ela provoca a gente já na resposta, então era para eu estar no lugar dela, tá, gente? Aí ela fez a gentileza de ir para cá de lugar comigo, que torna para mim as coisas um pouco mais fáceis. Bom, eu podia falar, né, da inspiração de deslocamento, vou falar muito breve, rápido aqui, não entrei nessa, acho que parte pela razão dela, a gente tem mais interesse na etnografia, e para não fazer disso aqui uma egotrip e tal, que eu acho que não é exatamente o caso, entendeu? Mas tem um tempo que eu estou mexendo nesses assuntos, né? Acho que essa questão de mapeamento de conversa para mim começou há 10 anos atrás, quando eu fui fazer o pós-doutorado com o Latour lá, e eu tive contato com essa história toda. Até aí já estava trabalhando com o Gabriel Tardi, com drogas, que é a minha experiência, minha etnografia urbana e tal, né? Um bom tempo nisso tudo, mas tem uma hora na vida que a gente dá uma cansada, tem que dar umas novas arejadas, e essa questão do novo campo se coloca muito por aí mesmo, né? Assim, não que eu tenha desgostado das drogas, ou continua por aí, mas que, né, precisava de alguma coisa a mais, né? E para mim essa experiência tem que ser um pouco forte, senão não me convencem. Eu entrei nessa, aí tem um pouco, a pena que a Séries não está aqui agora, mas ela está sabendo, acho que bem particularmente do que se trata. Eu fui durante 4 anos diretor de Relações Internacionais da universidade. Então fui parar em África um pouco nesse contexto, já conhecia, bom, acabou, eu tive a possibilidade de ir em qualquer lugar do mundo, resolvi com Moçambique, porque essas afinidades seletivas, mas eu entrei lá com, e aí parte a questão da subjetividade, com alguns contatos ou com alguns canais não usuais, tá? Em geral, né, mais superiores. Assim, eu tive várias surpresas na chegada lá em janeiro. A primeira surpresa foi um blackout que eu não imaginava que ia pegar. A gente não tem ideia, tá, gente? Ficar 30 dias sem luz e sem água também, viver com isso, em geral, não é uma coisa que a gente está muito habituado, tá? E em contexto urbano, né? Porque se você vai lá para o acampamento da selva, você já vai pensando nisso. Não era exatamente esse o quadro. O segundo, e aí já respondo um pouquinho a coisa da Letícia, porque a minha referência à etnia foi também uma provocação a ela, por conversas antigas nossas aí. Uma notícia, que eram 2 notícias bombásticas, uma do blackout geral, a outra era da morte de mais de 70 pessoas num velório ocorrido no dia anterior por ingestão de pombe. Pombe é um nome local de uma espécie de cauim, uma beberagem que se faz em casa, que o povo muito aprecia, mas morreram 72 pessoas. Né? E morreu porque isso era, digamos, um jornal nacional local, morreram por causa de feitiço. Tá? Então tem toda uma história pesadíssima, que não é uma história de corredor, é uma história de jornal, que não é feitiço, feiticeiro, não é como é que não se lida com isso. O terceiro, que aí tem a ver com essa história, esse projeto é um projeto em cooperação com a Universidade do Luro, no norte de Moçambique, né? E o meu parceiro local era o reitor da universidade. O reitor que 5 dias depois que eu cheguei virou ministro da Educação, o que foi ótimo por um lado, mas um desastre por outro lado, porque, bom, né, o ministro faz outras coisas. Mas isso, aí no contexto da pesquisa, da subjetividade, com a coisa do coletivo, é uma experiência que é nova para todos nós. A gente está ensaiando aí, não, eu vou dizer, absolutamente nova para a antropologia, não se trata disso, mas nova para a gente lá, de fazer esse trabalho tal como estamos fazendo. Eu fui com mais 4. Cada um desses 4 tinha a obrigação de desenvolver um tema próprio, tá? Uma pesquisa mais singularizada que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Todos nós, no entanto, com um compromisso em comum, que era a questão do corredor na Cala. Originalmente, assim, o nome do projeto é A Vale em Moçambique. Cada vez está sendo menos a Vale, porque a Vale pode muito bem sair de lá, coisa de mercado, tá? Questão de business aí, se entrar um japonês. O nosso problema não é tão isso. O problema são grandes projetos e, sobretudo, essa novidade que está ocorrendo agora, que é a que a gente está acompanhando, que é a construção desse corredor na Cala, tá? Com essa experiência, é uma coisa muito louca, porque, mal ou bem, esse pessoal que estava comigo conseguiu ter acesso a um tanto de gente, tá, que nós entrevistamos e contactamos, por conta dessas relações intersubjetivas que eu tinha criado antes de lá, e vice-versa.
tem, pelo menos, né, no grupo que eu levei agora, tinham 2 mulheres. Uma delas entrou profundamente no universo feminino, está com um trabalho fantástico saindo aí, que eu tive acesso, né, em conversa, em interação e ler nos diários de campo, e que eu tenho certeza absoluta que eu jamais teria contato com isso daí se não fosse essa inserção. Mas é curioso porque são pessoas que eu conheço de outro lado, que, né, a gente conheceu as mesmas pessoas, só que eu tenho acesso qualificado a algumas delas, que eles tiveram acesso por conta desse meu acesso, e vice-versa. Por exemplo, eu conheci muito mais a noite de Moçambique do que eu conheceria se não fosse essa juventude me arrastar para essa noite de Moçambique, entendeu? Então isso nos provoca, isso nos tira de certas zonas de conforto, isso não é simples, tá, negociar essa situação toda, mas abre horizontes que não estavam lá. A questão da cultura, Letícia, assim, a etnia, aí tem um princípio que também, aí, de novo, é um mapeamento controverso. Um dos orientadores é siga os atores, tá? Quem falou de etnia, bom, o termo foi a gente, né? Ninguém lá falou, né, etnia. Mas eles, o tempo todo, no início, sobretudo no norte, e é um contraste enorme do norte com o sul. Você vai para Maputo, é uma cidade cosmopolita, tá? Ninguém vai falar de etnia de imediato, a não ser que você provoque. Mas no norte, eles falavam disso o tempo todo, eles se apresentavam, a primeira referência é eu sou Macô. Aí mamãe é Niândia, papai é Maconde, ou seja, não é uma ideia de etnia essencializada que o filho de, mas eles acionavam direto isso e passava pela questão da língua. Um dos desafios tremendos da Vale, que ela não considerou na hora de passar suas estradas, não era só remover as pessoas, com aquela delicadeza que vocês conhecem, que é bastante habitual numa situação como essa. Mas um dos pontos mais críticos, porque remover pessoas no limite, lá naquela circunstância, tem a ver com uma certa indenização e um certo lugar mais ou menos adequado. O problema para eles não era esse, e a Vale não entendia, o problema eram os mortos. Os mortos estão enterrados e você pode tirar eles de lá, mas desde que siga um protocolo ritual muito claro. E isso foi tremendamente cobrado. E eram coisas que, em outro registro, você não espera ocorrer, mas são questões que são vitais, que deram outro cenário cultural, entre aspas, tá? Porque esses termos são muito, né, muito claros. A Vale construiu a vila de Cateme com casas pré-fabricadas, tudo bonitinho, tá, né? Tem um banheirinho, perto das casas que eles faziam, né? Uma evolução tremenda, tem até de zinco, tá? Então, uma evolução assim, vocês nem imaginam. Só que o detalhe ali é que, se o homem não constrói a casa, a questão da masculinidade está em jogo. Um homem que vive numa casa que foi doada é um homem meia-sola, entendeu? Então, você vê esse tipo de questão que vai aparecer como protestos, assim, eles vão interromper a linha de trem por questões, digamos, culturais. É óbvio que, sim, nesse sentido, de você tem certos valores, você tem certos conjuntos de ideias que são acionados aqui, que provocam coisas que, se você não passa por aí, você não entende como é que ela está sendo situada, tá? Eu acho que é mais do que só o jogo de poder que está sendo colocado nessas circunstâncias, e a capacidade ou não desse pessoal levar isso em conta que produz algumas diferenças muito marcantes, tá? O que isso vai dar, inclusive com relação a humanos ou não humanos, nós estamos tendo trabalho agora cuidadoso de, né, levantar material. Tá? Eu, obviamente, acho que vocês notaram aqui, eu anunciei mapeamento controverso, mas eu não mostrei muita coisa sobre mapeamento, né? Simplesmente porque estou tendo a prudência de não simplificar essa situação toda. Eu espero não enrolar isso muito tempo, obviamente, em algum momento isso vai ter que aparecer. Obviamente, também já tem uma boa ideia do que se está se tratando, mas, né, não foi apresentado aqui. Tem alguma coisa mais? Né? Uma outra, nessas subjetividades, e nessa subjetividade não só do pesquisador, mas do que se espera lá, e essas dimensões culturalistas ou não, é uma coisa curiosa, gente. Né, eu lembrei você, 75 foi a independência, então pessoas que têm a minha idade ou mais viveram situação colonial. Para o Brasil, colônia é história, né? A gente vê isso, não, eles viveram ali, a situação foi muito forte. Os brasileiros são, né, os que acabaram de chegar, e a relação com os brasileiros aqui são os novos portugueses. Né? A gente está lá para fazer, né, com maneira mais sofisticada, um neocolonialismo, noção, como é que essa coisa fica.
E Moçambique passou por uma experiência assim, muito singular, né? Eles foram durante um bom tempo aí uma realização de um projeto socialista dos mais radicais, que envolvia pesadamente a criação de um novo homem, de uma nova mulher, que tinha que romper com tudo que era cultura, né? Cultura e tradição morre, porque isso é velho, isso é antepassado, isso é alienante. Eles fizeram operação, né, limpeza, operação purificação, que são regimes de trabalho forçado, pesadíssimo para cortar isso, porque tinha que se fazer um novo homem, uma nova mulher. Sugiro a quem tiver interesse, vejam Virgem Margarida do Licínio de Azevedo, um filme que saiu há pouco tempo, sobretudo para as mulheres, que é o que eles fizeram logo depois da Revolução com as prostitutas de Maputo. Eles levaram lá para o norte para ensinar para elas o que era a nova mulher, entendeu? Foi um processo complicadíssimo. E agora eles estão falando do novo homem moçambicano. Qual que é o novo homem que não existe, que tem que ser feito? É o operário padrão, aquele que sabe trabalhar, porque uma das maiores reclamações dos estrangeiros que estão trabalhando nessas empresas é porque o moçambicano não trabalha, não gosta de trabalho, não vai para o trabalho. Mas é claro, gente, a experiência de trabalho para eles era a lógica do chibalo. Até agora, pouquíssimo tempo atrás, não tinha escravidão, mas tinha chicote, entendeu? Então, o que, digamos assim, culturalmente associado com a ideia de trabalho é tudo de ruim. Eu acho muito bom que os moçambicanos não queiram trabalhar, porque trabalho para eles é... Só que do ponto de vista de uma multinacional, isso é o quê? Isso é a retórica dos brasileiros, tá? A maioria dos brasileiros, engenheiros e técnicos lá, extremamente preconceituosos, vão, né, desqualificar os moçambicanos, e os moçambicanos porque eles não gostam. Bom, porque eu queria enfatizar mais uma vez essa questão da inspiração, para iniciar, é que eu esqueci de dizer que, para mim, é uma sensação de fazer parte de uma escola, quando eu vejo, por exemplo, aquele novo cânone que eu botei a capa do cachorro, do gato e da criança, que por sinal é um pintor mexicano, né? Que quase todos os autores desse livro não somente fazem parte de uma tradição de estudos feministas, fazem parte de uma tradição de estudos de família, gênero, corpo, sexualidade, mas mais do que a metade foram adiante para ser hoje referências no campo de estudos da ciência e da tecnologia. Então, estudando ecologia política, a Cath Weston, por exemplo, a Terence Thompson, Boa Ciência, Má Ciência. Em todo caso, não é por acaso, o que eu quero dizer, é um determinado olhar que está voltado justamente para as coisas cotidianas, perto da gente, corpo, as medicinas, etc., que fazem parte dessa linhagem particular, digamos, de estudos da ciência e tecnologia. Não é eu que estou inventando, e eu queria lembrar disso, que faz parte. Ao mesmo tempo que eu fico pensando o tempo todo que todas essas mudanças na antropologia também penetraram todos os campos. Quer dizer, o pós-colonialismo, a reflexividade, que não estamos mais estudando os adamaneses, mas estamos estudando parentesco em casa, etc. Ou quando a reflexividade, quando a gente vai para a África, agora vai conosco. Então, não é privilégio necessariamente dos estudos de ciência e tecnologia, mas é interessante pensar essas configurações e, às vezes, se localizar dentro de uma tradição. Eu confesso que, para mim, foi, de certa forma, uma surpresa quando eu me dei conta que não era Cláudia sacando novas coisas geniais, que, na verdade, eu estava seguindo uma migração que muitos pesquisadores de onde eu estava vindo, estavam seguindo também, tá? Porque a gente sente que está nessa área que estamos estudando, encontrando coisas estimulantes, discussões mais fecundas. E, mais uma vez, eu adoro ler as coisas da antropologia, da logística, da infraestrutura, da água, de todas essas coisas agora, que para mim faz parte também do campo de ciência e tecnologia, mas quando eu estou tentando entender essa cadeia, quer dizer, essas redes sociotécnicas, que para pensar não como esferas completamente separadas, socioambiental, política, família, etc., mas procurar interconexões, procurar a logística de tudo isso e as mediações, para mim tem sido fundamental. E eu digo, em particular,
para pensar parentesco, para mim é tão importante pensar a burocracia estatal, ou a intervenção das ONGs, ou um novo tipo de Estado, o DNA, ou um telefone celular. Eu tenho anedotas para falar de como o celular mudou a questão da identidade da pessoa, certo? Então, para mim, a ciência e tecnologia me atiça a atenção para essas mediações aí, implicação humano-não humano, e para não ficar pensando sempre, bom, e aí que chega na questão da intersubjetividade e talvez deslocamento. Para mim, o deslocamento, óbvio, era da família essencializada, em estátua, para uma família com a qual a gente brinca, a gente se distancia e desnaturaliza. E para mim também toda a questão da subjetividade também foi desnaturalizada. Porque a gente não tem mais, ou pelo menos eu não trabalho mais com o sujeito unitário. E eu consigo pensar o sujeito dentro de uma rede. Então, nessas coisas, técnica. E aí, aquela coisa das intersubjetividades, aquela coisa antigamente, a intersubjetividade era pesquisador-pesquisado. E a minha influência, e tal, e tal. Claro que a gente tem influência. Mas também tem influência a televisão, também tem influência a lei que está sendo votada, também tem influência que tem tantas outras coisas desse panorama que a gente tem que se situar dentro de tudo isso e não necessariamente ficar constantemente traumatizada com a minha influência em tudo isso, porque eu acho que a gente está voltando para uma essencialização da pessoa e da subjetividade. E eu acho que justamente essa metodologia que a gente está tentando desenvolver dentro do Estado. Outro deslocamento, eu quero só insistir que para mim, tudo bem, eu estou falando de uma coisa muito circunscrita, Hanseníase e tal, mas tem a ver com, para mim, o que é interessante. A antropologia sempre fez isso, sempre deslocou dos xamãs, não sei onde, para os médicos, etc. Bom, mas eu estou pensando, em primeiro lugar, essa questão do normal e do anormal. É normal ter toda essa documentação, toda a identidade bem estabelecida, alinhavada e tal. De repente, onde eu estou fazendo pesquisa, não é só pessoas saindo da colônia hospital que não tem documento, que tem... Eu, a semana passada, estava com famílias em Manaus, onde tinha 12 filhos e cada um tinha pai já adultos, mas tinha identidade diferente de pais no documento de identidade. E eles tratavam isso com maior naturalidade, entendeu? O único problema era que agora tem uma lei que tem que ser reajeitado, mas não era só eles, eram também os vizinhos que não tinham passado nunca pela experiência das colônias, que tem essas documentações todas assim, um pouco diferentes. E isso é uma coisa que vocês vão achar na África e que tem tudo a ver com a questão da identidade das pessoas. Como que as pessoas estão alinhavando uma identidade ou política, ou sabe, étnica, etc. Não é uma questão de nós decidirmos, é uma identidade política, é uma identidade étnica. Quer dizer, as pessoas estão, e são identidades instáveis, e onde a instabilidade não é um problema, faz parte de uma dinâmica com a temporalidade. Então, para mim, todas essas questões que vêm através de um método super desenvolvido na ciência e tecnologia, para mim, ajuda demais. Agora, só para completar com a pergunta do Marco, sobre se o DNA está introduzindo um novo elemento, talvez superior, prioritário. Exatamente, eu acabo de fazer todo um artigo sobre a genetização do parentesco, onde, no fundo, eu vou citar um montão de pessoas fazendo etnografia, desde Sarah Gibbon até Rainer Grapp, até Margaret Bloch, todas essas pessoas do campo de antropologia, de ciência e tecnologia, que fazem etnografias e que vão lembrar que essas novas tecnologias que para nós são super novidade, os jornais adoram e até em termos de apelo pela novidade, pode trazer essa impressão que está tudo mudando.
As etnografias vão constantemente nos cutucar para integrar essa novidade e uma série de coisas que acontecem de longa data, que estão sendo deslocadas. Eu adoro, aí que eu vou usar a expressão de Marilyn Strathern, sobre deslocamentos radicais. Eu adoro porque deslocamento parece uma coisa fina, sutil, e ao mesmo tempo ela junta com o adjetivo radical. Então, eu diria que o DNA introduz o deslocamento radical, mas não necessariamente uma ruptura que desqualifica todas as outras maneiras que temos de pensar. Obrigada pelas provocações, pelas questões. Eu começaria por sistematizar de alguma forma, então, quais são as minhas inspirações e os deslocamentos, situando sempre na área da saúde. Uma das minhas primeiras inspirações e deslocamentos diz respeito, penso que ficou relativamente claro ao longo da exposição, de facto, do conceito de bioobjetificação, da construção de bioobjetos e do conceito de bioobjetificação que tem vindo a ser desenvolvido então pela equipa do professor Andrew Webster, sobretudo na forma como a genética e a biologia molecular e a farmacologização da saúde pública contribuem para mudanças substanciais na forma como a medicina e a saúde são vistas atualmente, nomeadamente através da medicina regenerativa e personalizada, que é precisamente uma das áreas que me parece que inspiram cada vez mais deslocações teóricas nos enquadramentos tradicionais nos estudos sociais da ciência e da tecnologia. E um dos principais deslocamentos tem a ver precisamente com a passagem da teoria do ator-rede para o conceito de bio-networking, ou seja, o trabalho em rede que introduz uma dimensão biológica muito clara no estabelecimento de plataformas, na circulação de dados pessoais, de biobancos, na estabilização de procedimentos por contraposição à ideia da instabilidade dos artefactos tecnológicos. E creio que este é um conceito que tem vindo a ser desenvolvido pela Margaret Faulkner com um trabalho substancial que influencia claramente quer o nível da política, quer o nível da prestação de serviços na prática, na interação clínica, quer a própria investigação científica. De facto, estes dois conceitos, de bioobjetificação e de bionetworking, são atualmente as minhas grandes inspirações nos estudos sociais da ciência e tecnologia, com aplicação muito específica ao estudo da saúde. Do ponto de vista metodológico, há inspirações que vêm sofrendo alguns deslocamentos, mas que não são tão radicais estas propostas. Eu julgo que, do ponto de vista metodológico, há três grandes contributos na minha investigação dos estudos sociais da ciência e tecnologia. Claramente, a vaga mais recente de estudos sociais da ciência e tecnologia da importância de dar voz aos utilizadores das tecnologias médicas, neste caso, no meu caso em particular. Essa é uma das grandes inspirações, é uma das últimas inspirações dos estudos sociais da ciência e tecnologia e que se traduz na responsabilidade social de influenciar o desenho de propostas que avaliem as políticas de implementação de ciência e tecnologia na prática. E esse é um compromisso que envolve precisamente o que aqui trouxe. Reflexões não só sobre procedimentos éticos ao nível da investigação, mas também ao nível do financiamento e da regulação, por exemplo, da circulação de dados pessoais e entre diferentes países e equipas de investigação. Tem implicações, por exemplo, ao nível das políticas e rebusco, por exemplo, a forma como o nosso trabalho tem influenciado em Portugal a política no sentido de alargar o período máximo da criopreservação de embriões, chamar muito claramente a atenção para a responsabilidade social dos cientistas. E aí, na lógica da Charles Thompson, da boa ciência e da coreografia ética, é uma inspiração fundamental neste processo.
Essa responsabilidade social implica, obviamente, um investimento forte também na transmissão de informação ao nível de interação clínica. E isto só é possível, na minha perspectiva, e é uma outra inspiração, com o recurso a metodologias mistas que consigam cartografar as diferentes dimensões, intersubjetividades, a partir da mobilização de um conjunto de técnicas de recolha de dados que se complementam à semelhança das subjetividades. A intermetodologia, não é exatamente assim que ela se chama, obviamente, é um termo inventado agora, quase deslocamento da intersubjetividade para o campo metodológico, e são estas as grandes inspirações. Isto fica evidente, por exemplo, na forma, e respondendo à questão da Débora, que é muito interessante e que tem sido levantada também, de facto, noutros contextos, a imagem do embrião. Esta é uma conversa informal. A equipa de biólogos justifica-o porque, de facto, há casos em que se transferem 3 embriões, mas confirma-se a gravidez não feito. Qual é a fotografia que nós vamos mostrar aos pais? Nós temos 3 fotografias, nós temos 3 embriões que foram transferidos. Qual deles deu origem ao feito que foi implementado e que confirmou a gravidez? E isto, do ponto de vista deles, também levanta, que é uma dimensão que nós não trabalhamos, mas que eu acho que é fundamental fazê-lo, implica também, do ponto de vista dos profissionais, grandes desafios éticos na transmissão de informação aos próprios casais. A experiência do conhecimento que tenho é prática, como noutros contextos, mostrar a fotografia, ou pelo menos possibilitar a escolha de querer ou não querer fazê-lo. Neste caso, a 8A. O 8A é uma classificação comum, não o 8, não o A, mas o número e a letra. O que acontece em Portugal é que, após a estimulação da operação, nós teremos um volume superior, obviamente, de embriões àqueles que são transferidos para o útero. O critério de decisão sobre que embriões vão ser transferidos para o útero prende-se com a avaliação da qualidade desses mesmos embriões. E há 2 critérios fundamentais na avaliação da qualidade dos embriões. É o número de células, porque implica tem uma correspondência no número de dias, logo a maior probabilidade de vir a transformar-se num embrião viável, e uma classificação da qualidade com base em marcadores biogenéticos que são muito especialistas e que só a equipa de embriologistas terá acesso a essa informação. E essa é uma classificação que vai de A até D, sendo que A são os embriões que têm melhor qualidade de acordo com os padrões definidos por biomarcadores que estão relativamente standardizados do ponto de vista da embriologia, e D serão os piores, entre aspas. Isto tem implicações na decisão do casal e na decisão sobre o destino dos embriões, porque, obviamente, a forma como eles interpretam esta classificação é que quanto melhor for a avaliação da qualidade dos embriões, maior probabilidade eu terei de obter sucesso com a transferência dos mesmos. Logo, se eu tenho 3 embriões que são classificados, por exemplo, como 6D, a probabilidade é tão baixa que não haverá, eventualmente, probabilidade de eu vir a transferi-los, e, por isso, aceito mais facilmente a possibilidade de os doar para a investigação científica. Isto levanta um problema grave, e é uma das questões que nós temos discutido, e já temos algumas publicações nessa área, e que tem precisamente a ver com a coreografia ética e os problemas da má ciência e da boa ciência. É que, de facto, não existe nenhum projeto de investigação em Portugal que utilize embriões criopreservados ou células terminais embrionárias. Desde 2008 desde 2006 é possível em Portugal fazer investigação. Os primeiros consentimentos standardizados a nível nacional foram publicados em 2008. Na praça pública circula a ideia de que houve 2 projetos submetidos ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida para utilizar embriões criopreservados. O primeiro projeto submetido foi retirado porque o investigador responsável teve problemas graves de saúde e, portanto, nunca soube qual seria o resultado possível. Um segundo projeto foi submetido por uma equipa de biólogos da Universidade de Coimbra e que terá sido reenviado pela comissão para o próprio investigador, alegando que
que os objetivos não estavam claramente definidos, e o que circulou nos meios de comunicação social, porque eu nunca tive acesso a esse projeto, é que ele pretendia melhorar os mecanismos de avaliação da qualidade dos embriões. Portanto, neste momento o que acontece é que os casais são convidados a preencher um questionário, um consentimento, onde têm que dizer: consinto na utilização dos meus embriões em investigação científica, sim ou não, consinto na doação dos meus embriões para outros casais inférteis, sim ou não. Na prática, nenhuma, nem o outro destino tem consequências, porque não existem projetos de investigação, e em segundo lugar, porque há 2 casos relatados em Portugal no último ano a nível nacional de utilização de embriões de outros casais em técnicas de procriação medicamente assistida. Isto levanta um problema grave do ponto de vista da responsabilidade social, não só dos investigadores, como também dos próprios profissionais de saúde, a interação clínica. E é uma das questões que nós nos temos preocupado imenso, e por isso essa influência a partir da voz dos utilizadores na concretização de políticas concretas. Eu penso que, aliás, a professora Helena não sei se irá falar disso amanhã, mas o conceito de pragmatismo genómico cívico, que é extremamente importante para ser aplicado neste conceito, ou seja, como é que cada vez mais nós concebemos direitos e deveres de cidadania a partir do conhecimento, da informação oriunda da genética e da biologia molecular, como é que estes direitos e deveres de cidadania assentam nesse conhecimento da genómica, mas assentam a partir da sua incorporação e interpretação por via das experiências práticas. Mas de facto é um caminho em aberto, e essa é a realidade em Portugal. Só queria apenas dizer que a mediação da subjetividade, e no caso, por exemplo, das unidades de cuidados intensivos, acontece, não sei se isso é uma reflexão que nós estamos a ter neste momento, se acontece tanto por meio das tecnologias ou de normativos socioculturais a propósito da parentalidade. Porque, na verdade, os nossos pais revelam mais desconforto com as mudanças brutais na execução dos papéis parentais que são esperados da parte deles, do que o aparato tecnológico que implica alterações nesses mesmos papéis. E, portanto, do ponto de vista da reflexividade dos próprios pais, mas ainda estamos com essa discussão em aberto, há de facto uma simbiose grande entre o que é o impacto do aparato do ambiente sociotécnico, incluindo não só tecnologias como os profissionais que estão associados e standardização de procedimentos de viabilização de recém-nascidos, por exemplo, com 24 ou 25 semanas de gestação, mas, sobretudo, e à medida que o tempo passa, portanto, há uma diferença entre o que é 1 mês ou 4 meses após o parto, uma clara incorporação da incapacidade de executar os seus papéis parentais como sempre desejaram e quiseram, e que vem realmente desafiar a noção clássica de parentalidade intensiva em ambientes sociotécnicos e as suas reconfigurações ao nível do parentesco. Bom, eu queria só aproveitar para recuperar a partir agora da fala da Suzana, né? A Cláudia falava dos deslocamentos, das subjetividades e das identidades, e eu acho que exatamente a chance que a gente está tendo a partir da incorporação, né, das discussões da área da antropologia, da ciência e da tecnologia é um deslocamento em relação ao antropocentrismo na conformação dos nossos objetos. E aí eu acho que especialmente, né, no nosso caso, que trabalhamos aqui nós 4, mas o Eduardo já trabalhou bastante com isso também, que trabalhamos com a dimensão da corporalidade, isso fica muito evidente, né? Porque a nossa maneira de pensar subjetividade e identidade, uma categoria que não se distingue, a gente não pode quase mais falar mas de pensar subjetividade é algo que muda completamente se você está considerando essas novas intervenções tecnocientíficas, né? Então, se a gente tinha uma maneira de pensar subjetividade a partir da ideia, por exemplo, de que você tem um self, né? De que você tem uma alma,
de que você tem um eu, alguma coisa nessa linha, e que você tem um corpo, e o corpo como algo subordinado a essa subjetividade, a esse self, a esse eu, quando você, que já é claro que é uma criação histórica nossa, né, mas que, digamos, nos foi confortável para pensar e para estabelecer políticas de autogerenciamento, de cuidado, enfim, aquilo que o Foucault chamaria de tecnologias de si, né, extremamente poderosas e produtoras, né, de subjetividades ou de pessoas ou de identidades e tal. Quando você coloca, né, nesse par a ideia de que você tem outras associações, como, por exemplo, próteses de diferentes tipos, medicamentos de diferentes tipos, enfim, você tem uma mudança no que de fato é a subjetividade, ou são as subjetividades das pessoas. Então, eu acho que a gente está aprendendo a lidar com isso e reconhecendo, digamos, a importância desses outros agentes. Aí, se a gente está falando, por exemplo, de bioquímica ou de definição de gênero e de sexualidade, por exemplo, levar a sério o que os hormônios fazem. Como é que você leva a sério o que os hormônios fazem sem cair no velho essencialismo em relação ao que os hormônios representaram historicamente? Então, como é que a gente rompe, digamos, esses modelos a partir de um deslocamento que é, sim, muitas vezes nos permitido e nos impulsionado por uma discussão que passa pela ciência e tecnologia, né? Então, acho que nos ajuda também a repensar pares, como que a gente discutia ontem, eu, Paula, Daniel, na banca da Juliana Loureiro, que está ali, sobre os níveis molar e molecular, que o Rose trabalha, por exemplo, e que a gente tem que discutir mais a passagem entre esses níveis e o fato de que, apesar do discurso da molecularidade estar muito em evidência, na hora da intervenção é o molar que determina. Então, a ver, mas enfim, a coisa é um pouco por aí. Então, só para contribuir nessa conversa. Gente, a gente ainda tem um tempinho, então eu vou abrir para mais um bloco de 2 ou 3 brevíssimas, não, de duas questões, assim, breves. Então, a gente encerra, então, né, a mesa, convido